Família, finalmente aconteceu, um dos momentos mais esperados de Tsukimichi rolou. Lá no capítulo 305 da novel, o Makoto dormiu com a Miyu e com a Tomoe, cara. Pois é, isso ainda rolou de um jeito mais esquisito possível. Padrão Tsukimichi, né? Tem nem como negar, sempre com a questão da comédia e tudo mais. Desde o início, cara, muita gente quis ver esses três juntos aí. Ainda mais a Miyu, que sempre demonstrou muito afeto, muito amor pelo Makoto, né? Então já se acomoda, já prepara e vem comigo que eu vou te contar como que esse negócio rolou. Cara, tu vai pirar o cabeção, vai rir pra caramba, vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, realmente, família, rolou, tá? Finalmente aconteceu o que a gente esperou. Depois de muito tempo, o Makoto conseguiu se abrir pra Miyu aí, cara, rolando sentimentos, negócio tudo. O problema é que se abrir pra Miyu também quer dizer que ele tem que se abrir pra Tomoe, né? Se bem que com a Tomoe meio que foi meio forçado, mas eu vou explicar direitinho isso daí pra vocês. Só antes, capricha naquele likezão se você curte Tsukimichi e quer ver isso aí acontecendo na animação, cara. E não esquece de também conferir a sua inscrição aí, ver se ela tá direitinha, se o sininho tá ativado, porque nova temporada tá chegando e a gente vai falar muito de Tsukimichi aqui no canal. Valeu demais por isso tudo, família. Vocês moram no coração, hein? Vamos que vamos. Agora voltando aqui, a Tamaki tinha sido deixada lá encarregada do templo de Azora, né? Ela recebeu todo mundo calorosamente que tinha retornado, Makoto, Miyu, Tomoe, então, enfim, todo mundo que tinha voltado mesmo. E o Makoto já tinha designado a Tamaki para supervisionar esses locais, só que depois dela cumprir as suas responsabilidades diárias, ela tava com liberdade e à vontade para explorar a Azora, ainda mais que a Azora tava crescente, né? E ela tava agora observando as atividades de todos, diversas raças que estavam habitando lá estavam fazendo coisas diferentes. Apesar de terem restringido formalmente a liberdade dela, a Tamaki sempre encontrou algumas maneiras de se familiarizar com a Azora. E o Makoto percebia nela uma notável adaptabilidade. Ela se adaptava muito bem a tudo, né? Mesmo que se sentisse um leve odor de desconfiança no final das contas, a gente já falou, né? A questão da Tamaki também parecer que trairia o Makoto, estava indo contra o que ela realmente tinha que fazer. Mas ainda assim ele reconhecia que a Tamaki parecia não ter defeitos evidentes, claros. Só que ao mesmo tempo tinha aquela intuição para deixar ele cauteloso. Então quando ele retornou mais cedo do que o planejado, o Makoto ficou curioso sobre a Tamaki, né, ter relatado para ele sobre todas as observações que ela fez em Azora. A Tomoe e a Miyu, por sua vez, permaneceram em silêncio a partir disso, aparentemente satisfeitas com a estadia em Lorel. O Shiki, contudo, parecia meio tenso quando voltou, talvez antecipando aí uma possível repreensão, né? Considerando todos os eventos então de Izumi, Kanaoi e o Makoto ponderava um pouquinho sobre os resultados e repetia mentalmente o mantra de que, desde que os resultados fossem favoráveis para ele, não tinha motivos para ele repreender o Shiki de nada. Só que ele desejava ouvir das próprias opiniões do Shiki sobre os seus alunos, especialmente Jin e os outros, né? Como eles evoluíram e o que eles fizeram. Dando espaço a Tamaki então para relatar suas observações, ela compartilhou as experiências todas e a Tamaki mencionou a chegada de Shi na floresta dos Onis, que tinha sido trazida de Lorel também, e o Makoto recordava um estado peculiar de Shi depois da batalha contra o Picnic Rose Garden e Apple também. A Tamaki aplicava que Shi estava prestes a ser encantada pelo herói do Império, e as palavras aí da Tamaki sobre esse encantamento, pô, de cara preocuparam um pouco o Makoto, mas quando ele soube que Shi foi salva e que a influência do encanto era semelhante a um tumor, né, digamos assim, ele sentiu certo alívio em fazer esse tipo de coisa. A Tamaki começou a explicar que o charme do herói rivalizava com as suas contramedidas e que ela tinha agido para neutralizar esse encantamento aí, que a gente sabe que o nosso querido herói Tomoki faz. Só que o problema é que, ó, o Makoto ficou preocupado com a chegada dos seguidores do Picnic Rose Garden a Tsaigi e agradeceu pela cooperação da Tamaki e planejava investigar essa situação em conjunto com a Tomoe agora, né? Agora deixa tudo nas mãos do mestre. Eles deveriam abordar essa situação de uma maneira mais discreta, ou talvez envolver Vivi-san, a responsável, pressionando ela para fazer a cooperação. Existe uma preocupação aí de que Vivi-san possa ser a fonte desse problema, só que a decisão dele foi primeiro confirmar que Shi se tinha algum parentesco específico ali, então eles se dirigiram direto na Vivi-san. Afinal, foram eles que solicitaram a presença dos visitantes, né? E investigar secretamente não seria uma abordagem favorável. O Makoto começou a expressar suas preferências aí por evitar algumas ações secretas. No final das contas, a Tomoe concordou com esse plano e a conversa então se desviou para um encantamento provocado pelo herói do Império Tomoki.
A Tamaki revelou que existia um frasco contendo uma substância marrom rosada retirada do encanto do Tomoki, e o Makoto perguntou se aquilo estava vivo, e a Tamaki esclareceu que na verdade era uma representação fixa das coordenadas dessa substância. Apesar da aparência meio, grotesca ali, repugnante, ela assegurava que era algo inofensivo, devido a um processo de formalina ali, incrível, que ela fez justamente para poder tirar tranquilo esse encantamento. O Makoto agradeceu ela por ter encontrado a substância a tempo, resolvendo essa ameaça do encantamento de Tsuki. Beleza, a conversa então se voltou para um novo experimento com os aventureiros da cidade de Mirage. Tamaki expressou um certo interesse em assistir e interagir com os convidados durante o teste, o que causou uma surpresa na Tomoe e no Shiki. O Makoto explicou que a Tomoe e o Shiki estavam conduzindo um experimento para avaliar os aventureiros numa nova área, permitindo visitas múltiplas aí para selecionar clientes mais regulares e para melhorar até a questão das lojas dele de vendas e tudo mais. Então assim, ele instruiu a Tamaki sobre as finalidades de fornecer mais informações ainda a todos os visitantes e avaliar a área no geral. Ele ressaltou a força da Tamaki também e pediu para que ela se contenha nessa área por um tempo e não acabe se perdendo ali, Makoto também enfatizou a importância de não atrapalhar o certo funcionamento geral, lembrando a Tamaki sobre um conceito conhecido como Ho-Ren-So, relatório, informar e consultar, Basicamente são esses três aí. E depois da despedida, a Tamaki pediu por batatas e se dirigiu para aproveitar os produtos especiais de Laurel. O Shiki aproveitou também essa oportunidade para se desculpar com o Makoto pela sua ação meio arbitrária, abaixando a cabeça, e o Makoto aceitou essas desculpas, comentando sobre uma mudança notável no Jin depois da estadia lá em Izumo. Ele reconheceu que a decisão do Shiki de levar os alunos a Kanaoi foi uma oportunidade esplêndida pro crescimento deles. Então o Makoto elogiou o Shiki pela sua abordagem sincera quando ensinou os alunos e de certa forma considerou o Shiki mais como um professor do que ele mesmo, O Makoto começou a refletir então sobre a importância de enfrentar adequadamente todos os desafios, e aí foi quando ele olhou para Mio, pensando um pouco sobre o peso que ele colocou sobre ela. Então o Shiki compartilhou todas as suas experiências de ensino na academia, expressando seu desejo de se tornar um futuro desejado, no geral, pelos alunos, Fazer isso aí como se fosse uma realidade para ele. Ele reconheceu ter agido de uma forma imprudente, mas prometeu orientar os alunos para se tornarem pessoas benéficas para o Makoto no futuro. O Makoto concordou em criar adequadamente esses alunos e ofereceu o seu apoio para o Shiki em HostGuard se ele precisasse. Então ele refletiu um pouquinho sobre a necessidade de seguir em frente e a reunião de relatórios acabou sendo encerrada dali. Agora, deixando a academia de lado, ele foi para o local onde a companhia Kuzunoha estabeleceu a sua primeira loja. Muitas mudanças significativas tiveram início lá. Agora, com esse assunto resolvido, o Makoto decidiu que era hora de realizar outra tarefa durante a noite, Ele pediu a Tomoe para poder mostrar ao Shiki algumas comidas de Laurel, que seriam benéficas para ele, especialmente os doces que estavam disponíveis, e a Tomoe surpreendentemente foi obediente, concordou com essa solicitação do Makoto, foi até lá, e enquanto isso ele foi até a Mio. Meio que ele usou isso aí como uma distração, Ele tava lá desfrutando da comida japonesa, foi trazida e tal, e o Makoto começou a questionar se ela tava se divertindo, E a Mio expressou uma satisfação, falou que sim, tava tudo de boa e tal, falando também que tava feliz com o progresso da comida japonesa, e o Makoto convidou ela para ir pro quarto dele depois que terminasse de comer. A Mio, respondeu sim, obviamente, ela até ficou muito entusiasmada e acabou derrubando o prato, ficando momentaneamente ali distraída. E o Makoto brincou sobre essa situação, só que ele começou a reiterar um pouquinho sobre a sua vontade de passar um tempo com ela no seu quarto. Nessa hora, os olhos da Mio se arregalaram com uma surpresa e o Makoto perguntou se ela estava bem com essa ideia. E a Mio respondeu, tô de boa e tal, ela nem percebeu nisso, ela limpou a boca e tal, bebeu um pouquinho de álcool ali de uma vez só, enquanto todos ao redor se deliciavam com as comidas diferentes que estavam na mesa. Aí, Makoto saiu de fininho ali e a Mio, indo na fase final junto com ele, foi atrás. Eles trocaram olhares e depois de sair do salão, a Mio já seguiu ele por alguns momentos depois e estendeu a mão, pegou a mão dele e eles foram direto pro quarto do Makoto, segurando a mão um do outro, Já dá pra ver que tá ali, preparando o terreno. Daí ele começou a pedir desculpas, ao Makoto por fazer ela esperar tanto tempo, e a Mio respondeu, explicando que ela mesma tinha estendido a mão anteriormente pra ele, não imaginando que era uma oportunidade tão incrível que fosse surgir, tão rápido, tão de repente assim, especialmente com o Makoto, Então quando chegaram ao quarto do Makoto, eles se sentaram um do lado do outro, começaram a conversar tranquilo, de boa. Mesmo com o passar do tempo, não faltava assunto entre os dois, então eles compartilharam várias experiências
experiências, passaram eventos diferentes, eventos peculiares em Azora, inclusive lembrando do constrangedor incidente nas fontes termais de Kalenion também que aconteceu. E apesar de ser algo embaraçoso, tornou para eles uma lembrança mais divertida, né? De certos momentos que acontecem embaraçosos assim, servem para eles brincarem depois, ainda mais depois disso, né? Após eles entrarem então juntos no banho do quarto, que eles entraram no banheiro, eles vestiram as roupas de dormir finais e o Makoto abraçou a Miu, expressando a sua determinação agora. A Miu, por sua vez, levantou uma certa preocupação sobre as mulheres importantes na vida do Makoto lá no Japão, como elas se sentiriam, questionando se estava tudo bem com relação a isso. E o Makoto respondeu de uma forma honesta, reconhecendo as mulheres importantes da vida dele do Japão, mas ele disse que mais importantes agora no topo era Miu e Tomoe, assim como aquelas que ele já tinha magoado no Japão. Ele expressou que ele nunca se arrependeria, desejando estar ainda mais próximo da Miu e valorizando ainda mais ela. Mesmo que não tivesse decidido o que vinha depois disso, a Miu compartilhou o mesmo sentimento com ele, expressando o seu desejo ali de se tornar uma só com o Aka, que ela chama de Aka, né, mas é o Makoto. Então ela afirmou estar muito feliz se o Makoto desejasse ela da mesma maneira, né? Então, no meio dessas palavras aí, não tinha mais necessidade nem de conversar, né? Makoto já foi lá, ó, tascou-lhe o beijão direto na Miu e deu um grande passo no relacionamento deles durante aquela noite, por vontade própria. Olha que bacana. Quando ele acordou no dia seguinte, cara, ele já tava incrível. O cara tava se sentindo revigorado, sem vestígio de sono, uma sensação de energia pulsando no corpo dele. Quando ele abriu os olhos, ele só percebeu que ela não tava mais lá, ele tava sozinho na cama. A Miu já tinha metido o pé, o kimono dela também não tava lá, e quando ele começou a olhar a sala, ele percebeu cheirinho agradável de comida no ar, o que indicou hora do café da manhã. A Miu já tinha acordado, já estava preparando comida. Padrão, né? Só que o aroma não se assemelhava a um arroz tradicional de sopa de miso, né? Era um aroma diferente. A sala estava impregnada com o cheiro de diversas comidas diferentes, criando uma atmosfera como se fosse de uma festa, né? Quando ele se levantou da cama, o Makoto percebeu que ele estava peladão e começou a recordar as experiências da noite anterior. Quando ele procurou as roupas dele, ele acabou sendo interrompido por outra pessoa, pela Tomoe, cara, que entrou no quarto sem medo nenhum. A Tomoe começou a cumprimentar ele com o maior sorrisão no rosto, estava descontraída, provocando reações até de surpresa no Makoto, que não tava, nem pensando na perplexidade de pedir para ela sair de lá. Só que a Tomoe começou a ignorar as solicitações dele e continuar a conversa, né? Ele tava lá, desesperado, falando pra ela meter o pé e ela não queria. Então ela começou a comentar sobre a noite anterior, revelando que ela tava esperando por esse momento. E o Makoto ficou constrangido, questionando, tu tava assistindo o que tava acontecendo? Mas a Tomoe explicou, esclareceu ali, que ela só tava esperando, não tava assistindo, tá? E a sua proximidade e o brilho nos seus olhos sugeriram que ela tava mais envolvida na situação do que só observando. Enquanto o Makoto tentava compreender o que estava acontecendo e começou a perceber que as roupas da Tomoe estavam um pouquinho abertas, né? Mais do que o habitual, adicionando um certo elemento de desconforto na conversa matinal deles. Não era uma semelhança exata, cara, só que a atmosfera ali estava tendo algumas lembranças da época em que o Makoto fez o pacto com a Tomoe pela primeira vez. A Tomoe entrou no quarto, surpreendendo ele que estava nu, numa posição completamente desconfortável. A pressão da Tomoe faz com que ele caísse de costas na cama, ele não tinha para onde ele fugir nessa hora, então ele caiu. Inevitavelmente ele ficou olhando para ela e ela começou a explicar que tinha um acordo com a Miu, para que a Miu fosse a primeira, mas depois disso o Makoto acabou dormindo profundamente, não teve como ele ter uma continuidade. Isso acabou que aconteceu que a Tomoe teve que ficar esperando pacientemente até de manhã. E o Makoto ficou surpreso e confuso ao mesmo tempo com isso, perguntando o que a Tomoe estava esperando terminar. E aí ela mencionou sobre a ordem, quem ele dormiria durante a noite. E agora que ela já tinha falado, a Miu terminou, tava na vez dela. O Makoto ainda tava tentando entender a situação, né? Ele sentiu uma súbita explosão de energia. Não tinha como eu falei pra vocês, o cara acordou revigorado. E ele começou a pensar se ele deveria evitar a Tomoe ou aceitar essa situação. Mas antes que ele pudesse decidir, a Tomoe simplesmente surpreendeu, montando em cima dele, subindo em cima dele lá, ignorando essa discussão sobre ordens e tal, expressando uma impaciência infantil com relação ao Makoto. E o Makoto, perplexo, tentou até explicar, né, que ama as duas igualmente, mas a Tomoe respondeu de uma maneira mais provocativa, afirmando que como mulher não pode recuar depois dessa exibição aí do Makoto da noite anterior. Então ela sugere que mesmo que pareça injusto,
ela estava disposta a assumir qualquer papel que fosse necessário, indicando que não vai parar nem um pouco, nem tão cedo ali. Então, contar as manchas no teto parecia uma certa distração suficiente para Tomoe enquanto a Miyu cozinhava lá uma enorme quantidade de comida. Só que o Makoto rejeitou essa sugestão de primeira, vendo que a Tomoe estava completamente cheio de energia e tal, mas mesmo assim a Tomoe começou a brincar pedindo carinho. E aí o Makoto refletiu. Ele começou a pensar sobre o amor, ele percebeu que ele ainda não tinha se apaixonado verdadeiramente por ninguém. Entre Tomoe e a Miyu, ele considerava as duas como as pessoas mais importantes para ele de uma forma igual, sacou? Sem uma ordem específica, sem ser a Miyu primeiro ou a Tomoe primeiro. E ele sentia que ter várias pessoas importantes na sua vida era uma situação até estranha, né? Porque não é o normal ter, tipo, um harém. Mas, ao mesmo tempo, era uma coisa significativa para ele. Mesmo que ele pudesse escolher claramente o arco e a flecha como a paixão número 1 de todas, quando se tratava de pessoas, era meio que impossível ele fazer uma escolha decisiva. E o Makoto considerava, por exemplo, a sua família, o clube de tiro ao arco, os amigos da escola secundária lá de Nakatsuhara que ele estudava, e a Tomoe e os outros como as pessoas mais importantes para ele, todas ocupando o primeiro lugar em quesito de pessoas. De alguma forma elas ficavam lá. Quando ele refletia sobre essa indecisão recente, o Makoto percebeu que mesmo que ele tivesse decidido seguir em frente, a realidade não avançava conforme o planejado. E essa constatação, esse negócio dele que ele ficou parado pra pensar, acabou levando a um beijo na Tomoe. O Makoto ficou meio assim no início, né, sobre se ele seguiria esse caminho em frente ou não. Se poderia ser até mais desafiador do que ele imaginava, mas no final das contas, ele dormiu com a Tomoe também naquele momento. Então, no final das contas, mano, depois de um tempo, ele desejava até levar uma surra, né, porque ele ia presenciar uma batalha intensa entre a Tomoe e a Miyu agora, que se assemelhava com um confronto entre um dragão e um tigre, sacou? Quando chegou meio-dia, a Miyu já foi lá e entrou no quarto, né, com uma concha na mão, porque ela estava pronta para começar ali a refeição. Ele falou que ele estava atrasado para isso, só que aí, mano, tudo começou a ficar mais tenso, porque a Miyu viu a Tomoe deitada com o Makoto, né, então ela já direcionou a raiva direto pra Tomoe. Tava armada com aquela colher de pau dela lá, ou sei lá, Poke o nome, né, e a Miyu determinada a punir a Tomoe pela suposta negligência. O engraçado é que no momento, no começo, o Makoto achou que ela ia bater nele, tá ligado? Só que ela foi pra cima da Tomoe mesmo. E a Tomoe, cara, nessa hora aí agiu rapidão. Se vestiu quase que instantaneamente ali e já foi pra cima, partindo de frente ali com a fúria da Miyu. A batalha entre as duas começou a se desenrolar, duas voando pela janela, enquanto o Makoto ficou pra trás sem entender nada, tá ligado? Ficou perplexo. E aí era uma situação muito estranha até pro próprio Makoto, que no começo ele estava esperando uma manhã de um progresso, né, de um crescimento com as duas, pelo que eles passaram, mas aí até que o Lime chegou lá, né, que ele tinha absorvido um pouco do sangue da Tomoe e se tornou um meio dragão, ele começou a questionar o Makoto sobre a participação dele nessa situação aí, né, ele estava tentando entender as palavras que levaram a esse confronto das duas, inusitado ali, só que, pô, o Makoto não ia falar nada, e ele estava sem experiência nos relacionamentos, então ele não sabia como lidar com essa situação. Ele só lembrava das conversas informais que ele teve com o Lime no passado sobre relacionamentos. Só que a situação atual, cara, era tão irregular que ele se sentiu perdido. Então o Lime, por sua vez, expressou ali uma certa preocupação com a fuga do Makoto da realidade por um momento, enquanto eles desfrutavam de uma deliciosa comida que tinha sido preparada pela Miyu. Daí o Makoto tentou distanciar um pouquinho das questões emocionais que estavam pairando no ar sobre ele ali, mas acabou que ficou por isso, né? Eles ficaram conversando até que a briga das duas parassem. Rapaz do céu, ninguém esperava por essa. Mas no final das contas, finalmente o Makoto mostrou que ele é firme, rapaz. O cara não amarela não, foi 2 vezes seguidas assim, ó, de manhã, de noite. Tudo bem, teve o tempo de descansar, de dormir aí. Então eu acho que só essa parada toda dele mostrar que é brabo merece o teu like aqui. Não merece não? Pô, merece. Makotinho brabíssimo, né? Galera, muito obrigado por acompanharem mais esse vídeo. Muito obrigado por um ano incrível. Espero que vocês tenham passado um Natal maravilhoso com a família de vocês. E eu desejo tudo de bom pra todos nesse final de ano também. Mas calma lá, não acabou o vídeo não, hein, rapaz. Vou estar perturbando vocês aqui a semana inteira ainda. Pô, vai ter vídeo de segunda a sexta, tá? Então conto com a sua inscrição, conto com o seu sininho pra você não perder nada nesse finzinho de ano e também do início do ano, né? Próxima temporada vai vir firme e forte, boa demais, com muito anime pra gente comentar. E muito anime bom. Tamo junto sempre, família. Aquele forte abraço pra vocês. Beijinho no coração e te vejo na próxima, hein? Valeu!